Beleza, tranquilo. Pessoal que está com dificuldade de acesso, tá, pessoal? Seja por conta do computador, internet, enfim, né? A gente sabe que às vezes acontece alguma coisa que dificulta um pouco esses detalhes aí, né? Então o Júnior falou que ele está em contato com a direção já aprovou a abertura dos laboratórios, claro, com entrada regulada, né? Através do uso de máscaras e toda a segurança necessária, mas isso aí ele vai passar para vocês, acredito que muito em breve, tá? Beleza? Podemos começar então, vamos dar início, tá? Estamos no nosso tempo aqui, os demais vão chegando. Como sempre, a gente vai gravar aqui a aula, tá? Então, se precisar retomar aí, quem chegou depois, aí você volta lá e dá uma olhada depois, tá? Vamos lá, beleza. Então, pessoal, como sempre, obrigado aí pela interação, tá? Obrigado aí pela interação, pelo feedback. É isso aí, se aproxime, né? E muito importante, pessoal, a participação de vocês, tá? Fica um negócio mais dinâmico, um negócio mais interessante. Deem um feedback aí, sempre que necessário, sempre que possível, pra gente fazer essa interação, ficar um negócio bacana, né? Não ficar só eu falando aqui, tá? Pra gente interagir aí, tá bom? Beleza. Pessoal, vamos dar início então à aula de hoje. Eu estou acompanhando o chat aqui, tá? Qualquer coisa vai falando aí. Hoje nós vamos falar sobre JavaScript, tá? Vamos falar, vou mostrar, né, algumas características do JavaScript, o que a gente consegue fazer com o JavaScript, tá? Uns exemplos, vamos trabalhar alguns exemplos, tá? Tudo bem tranquilo aqui, vou levar num ritmo bem devagar para a gente tirar as dúvidas e conseguir entender isso certinho, tá? Dada a importância do JavaScript. Bom, vamos lá. Essa disciplina, vamos fazer uma contextualização, né? Todo mundo louco aí com essa pandemia, tá? Então vamos sentar aqui em terra, voltar para a terra, ficar centrado aí nos estudos, vamos retomar e ficar sempre bem focados nesse detalhe aí, tá? Aqui na disciplina de Fundamentos de Internet, o nosso interesse aqui é discutir, né, aprender a respeito de como funciona essa grande rede de computadores, principalmente tecnicamente falando, as tecnologias e protocolos que estão envolvidos nesse processo, tá? A gente já vem trabalhando alguns protocolos, estudamos eles, principalmente as linguagens, né? Começamos aí com o HTML, uma linguagem de marcação, o CSS, uma linguagem de estilização para tornar um layout mais agradável, tá? Inclusive, pessoal, hoje em dia, né, sempre na verdade se deu valor a isso, mas hoje em dia cada vez mais, só para vocês terem uma ideia, existem cursos específicos de layout, tá? É chamado de UX Design, o UX de User Experience, experiência de usuário, tá? Então, tudo para melhorar o design, para melhorar a experiência do usuário. Então, você tem cursos específicos aí disso. Depois vocês podem dar uma pesquisada aí, tá? UX Design, tem livros, tem cursos específicos disso, para vocês terem uma noção como o layout ele está sendo levado muito a sério, né? Não só o conteúdo em si das páginas, mas o layout ele influencia muito no que eles chamam de experiência do usuário, tá? Então isso é um conjunto, né? A gente tem um HTML que faz a estruturação, a gente tem um CSS que faz a estilização, e também hoje nós vamos incrementar a cereja do bolo aí, que é o JavaScript, tá? O JavaScript, pessoal, ele ao longo dos anos, né, ele veio modificando a intensidade do seu uso no desenvolvimento de sistemas e também a sua utilidade, tá? Primeiro, vamos lá, lembrando aí que o JavaScript ele não tem nada a ver com Java, embora o nome seja parecido aí, né?
tenha esse Java no começo aí, mas não tem absolutamente nada a ver com o Java. O Java que eu falo, a linguagem desenvolvida lá pela Oracle, a linguagem de programação, tá? É totalmente diferente de JavaScript. Vou elencar algumas coisas aqui que as tornam diferentes, tá? O Java, primeiramente, é uma linguagem de alto nível, utilizada multiplataforma, ela é uma linguagem compilada. Isso significa que você tem um processo de compilação, ela precisa passar por um pilador, tá? É uma linguagem que ela é fortemente tipada. O que significa isso? Na hora que você está codificando, programando, você tem que definir muito bem os tipos de variáveis que você tem, fazer toda essa manipulação, tá? Isso o Java, linguagem Java da Oracle, tá? Já em contrapartida, o JavaScript é uma linguagem totalmente diferente, tá? É uma linguagem também de alto nível, certo? Mas no JavaScript você não tem, no JavaScript puro você não tem orientação a objetos, por exemplo, tá? É uma linguagem de script, logo ela é uma linguagem interpretada, não é uma linguagem compilada, certo? A diferença é muito grande. Logo, quando você, por exemplo, coloca os seus arquivos JavaScript para serem carregados lá na sua hospedagem, no seu site, tá? Primeiro, quem interpreta o JavaScript? O JavaScript ele pode ser interpretado tanto no front-end quanto no back-end. Vamos lembrar o que é isso aí, né? O front-end são as linguagens que estão no computador ali, na renderização, ligadas à estilização e renderização, tá? Então, o JavaScript ele pode ser carregado tanto no lado do cliente, então, ou seja, o seu cliente é o navegador, né? Como a gente já conhece, tá? Então, o seu navegador ele interpreta JavaScript diretamente. Você não precisa de plugins, você não precisa de compiladores, tá? Do lado do cliente, o seu navegador ele é capaz de interpretar JavaScript. Outra coisa muito interessante do JavaScript é que ele é interpretado em tempo real. O que significa isso? É interessante. Se você fizer a sua aplicação JavaScript, você modificar o seu arquivo ali em tempo real, lá no Chrome, por exemplo, você vê o resultado na hora. Não precisa de uma recompilação, precisa de uma reinterpretação. Isso é muito interessante. Eu vou mostrar isso aí, como é que funciona isso aí para vocês. Tá? Boa noite quem for chegando aí. Quem tá chegando depois aí, tranquilo, tá? Depois vocês dão uma revisada, vai ficar no B virtual essa aula. Vocês dão uma revisada aí para pegar o início, tá? Então, nós temos essa interpretação do JavaScript no lado do cliente, que é uma interpretação clássica, é o uso do JavaScript clássico. Vamos diferenciar as fases do JavaScript aqui para vocês entenderem bem a importância dessa linguagem, tá? Antes, pessoal, nos primórdios da internet, ali no início da internet, quando o JavaScript começou a ser inserido nesse modelo de desenvolvimento, o JavaScript ele era utilizado basicamente para fazer manipulação de elementos da sua página, tá? Da página. Então, para mostrar alertas como esse que eu vou mostrar para vocês, para recolher alguma informação do usuário, para esconder algum elemento HTML, para mostrar algum elemento, ou seja, para adicionar uma interação, tá? Fazer ações, movimentos. O JavaScript ele foi muito usado há muito tempo atrás para isso, né? Exclusivamente para isso, tá? Essa é a utilização clássica do JavaScript, tá? O JavaScript, no entanto, ele evoluiu ao longo do tempo. Tanto é que ele ganhou novas versões, tá? Chamado ECMAScript, chamado TypeScript, que foram variações mais novas do JavaScript que o JavaScript ganhou um poder gigantesco. Para vocês terem uma ideia, pessoal, hoje o JavaScript ele pode ser compilado no lado do cliente, como eu já mencionei, mas ele também pode ser compilado no lado do servidor, inclusive substituindo o seu servidor web. Você pode fazer hoje um ecossistema, um sistema completo só com JavaScript. Ou seja, JavaScript no back-end, JavaScript no front-end, tá? Para você ver o poder que essa linguagem tomou. Você tem suporte a praticamente tudo na web utilizando JavaScript. E daí derivam grandes frameworks
gigantescos frameworks que são utilizados hoje em dia para muitas coisas, inclusive para desenvolvimento de aplicativos, tá? Digamos, dar alguns exemplos aqui para vocês terem ideia do que eu estou falando. Você tem frameworks como Node.js, tá? Quem nunca ouviu falar aí de Node.js, se não ouviu, vai ouvir falar. Node.js, isso aqui é um dos principais JavaScript, frameworks JavaScript, tá, pessoal? Ele é um core aqui, um engine que roda. Você pode fazer um servidor web com Node, só para você ter uma ideia, substituindo o Apache, tá? Só para você ter uma ideia aí da capacidade da criança. Isso servidor, certo? Então, muito interessante, muito utilizado hoje em dia pela velocidade. JavaScript é uma linguagem extremamente veloz, tá? Com processamento muito rápido, então tem sido utilizada muito mesmo. O Vue, outro framework JavaScript aqui que tem ganhado muito espaço nos setores de desenvolvimento, Vue.js, tá? O Vue.js já aqui já tem mais funcionalidades, tá? Aqui com o Vue.js, pessoal, para vocês terem uma ideia, vocês conseguem fazer o front-end também, tá? Vocês têm vou mostrar aqui um pouquinho. Olha como é interessante o Vue.js, tá? Eu vou falar isso, Carlos Daniel. O Node, ele tem para o Windows, tem para o Linux, tá? Acho que no Linux é até nativo, acho que ele já vem já, salvo engano, viu? O Vue.js, pessoal, olha como isso aqui é interessante. Depois eu vou mostrar um pouquinho disso aqui para vocês, tá? Para vocês verem como isso aqui é massa, é muito legal mesmo. Mas não vou entrar agora porque a gente vai ver JavaScript básico nessa aula de hoje, mas eu vou só falar um pouquinho disso aqui para vocês verem como é legal. Olha, com o Vue.js, a tecnologia que o pessoal está usando agora é Single Page Application, SPA. É o que domina hoje no momento, que é o seguinte: o Vue, quando você carrega ele cria uma cópia dinâmica dos elementos da sua página. O conjunto de elementos da página, pessoal, é chamado de DOM, tá? Então ele faz uma cópia do seu DOM, a virtualização, e ele faz modificações no DOM em tempo real, certo? Então isso é muito bacana. Ó, vocês estão vendo isso aqui, ó? Isso aqui é um Hello World aqui no Vue, tá? Então o que significa isso na prática, traduzindo aí, tá? Você pode fazer modificações na sua página sem recarregar, sem nenhuma necessidade de recarregar a página, tá? Então é muito interessante mesmo. Eu não estou com a ferramenta do Vue instalada aqui, senão eu vou mostrar para vocês, mas eu vou mostrar isso aqui em uma outra aula, tá? Então é bem bacana mesmo. A gente tem um poder da linguagem de programação aqui dentro, a gente consegue fazer laço de repetição, consegue fazer muita coisa, tá? Depois eu vou falar um pouquinho mais disso aí. Mas enfim, só resumindo aí essa última parte, tá? Então, pessoal, o JavaScript hoje ganhou uma conotação muito maior mesmo. Você tem aplicativos feitos, né, nos frameworks híbridos utilizando JavaScript. Pra vocês terem uma ideia disso aí, tá? Então, assim, uma linguagem muito importante, interessante a gente aprender essa base para quando vocês forem se especializar nisso aí, quem tiver interesse, vai ter mais facilidade, beleza? Na aula de hoje nós vamos focar na parte básica do JavaScript, tá? No início do JavaScript ali. Então vamos começar, né? Chega de blá 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 e vamos mostrar um pouquinho da prática aqui. Bom, vamos lá. Primeiro exemplo, tá? Uma página HTML simples aqui, tá? Esse aqui é um Hello World do JavaScript. Observe o seguinte, eu vou chamar a atenção para alguns elementos. Aqui a gente tem uma página simples aqui em HTML5. E o que eu vou chamar a atenção para vocês é justamente essa tag script, tá?
Então é justamente aqui dentro que vocês vão colocar os seus scripts JavaScript. Tá? Então o código JavaScript ele é colocado dentro dessa tag script, ok? Então o primeiro comando que eu vou mostrar para vocês é o comando alert, tá? Comando alert, que serve para você fazer isso aqui, ó. Mostrar essa mensagem aqui com um pop-up, né? Com uma mensagem bastante evidência, certo? Para mostrar um alerta, alguma coisa nesse sentido, dar um feedback de algum processamento, enfim, né? Depende do que você for fazer. Ok? Isso aqui foi muito utilizado na web antigamente, hoje nem tanto, né? É difícil você ver esse tipo de manifestação. Foi usado para criar vírus também, tá? O pessoal que gosta aí dessa parte de segurança computacional. Há pouco tempo atrás, o pessoal criava scripts que criavam um monte de alerts desse aqui. Consultava o computador e a pessoa era obrigada a reiniciar, tá? Hoje em dia, isso não é mais possível. Um laço de repetição e colocar esses alerts aqui. Na segunda ou terceira vez que ele aparece, o navegador já te dá uma opção de você bloquear, tá? Mas antes não tinha isso. Então o pessoal fazia um vírus, um pequeno vírusinho, era justamente isso. Era uma página que abria um monte de pop-up e travava o computador, tá? Então essa é uma curiosidade interessante, certo? Então